Questão 18 do ITA 2018 de Física. Dois fios longos de comprimento. Ele fala que o segundo fio também vai ter o mesmo comprimento, que é Lzão. Então já posso anotar isso aqui. E fala também sobre a corrente elétrica. Então se eu tiver o primeiro com um I1, vai ser igual ao I2, que vai ser igual a um I maiúsculo. Tá? Essas são as duas informações que a gente já leu aqui. Continuando. O primeiro fio é fixo no eixo X do sistema de referência, enquanto o segundo gira lentamente. Montei aqui nossas coordenadas, né, o plano cartesiano XY, e ele fala que o primeiro fio ele está o quê? Fixo no eixo X. Então vamos colocar o primeiro fio aqui. Aqui ó, circularzinho, coisa bonita. Seria algo desse tipo aqui, né? Aqui ó, esse aqui ó é o fio número 1. Vou pintar ele de vermelhinho aqui. Ele está fixo, e aí o segundo fio, ele fala que gira lentamente com frequência angular. Beleza. Com seu ponto médio fixo em Z igual a D, sendo D maior que zero. Supondo que os dois fios sejam paralelos concorrentes no mesmo sentido em T igual a zero, e definindo K igual a μ0 I quadrado L sobre 2πd, assinale a opção com a figura que melhor representa a dependência temporal. Estou falando o seguinte, vamos fazer mais um eixo aqui para a gente trabalhar. Seria o seguinte, você escolhe agora o que você tem que fazer, só tem que se ligar que tem que ser paralelo. Então se eu fizer um eixo para cá, por exemplo, aqui ó, assim, ele fala que é Z, né? Então vou botar aqui ó, um Z, e que esse fio, o fio 2, ele tem que estar paralelo ao fio 1. Esse fio 2 eu vou fazer de azul aqui. Tá? Seria algo desse tipo aqui, ó. Tá? Aí ficou feio. Beleza? Ele fala que isso aqui ó, é ponto médio até. Então tem que dividir aqui e aqui. E que a distância, deixa eu pintar ele também, entre esses fios vale quanto? Dzinho. Então daqui até aqui vale Dzinho aí. Certo? Beleza. Ele fala que D é maior que zero, né? Ele fala isso no enunciado. Em Z igual a D, sendo D maior que zero. Supondo que os dois fios sejam paralelos, tá certo? Concorrente no mesmo sentido em T igual a zero. Então se eu botar I1 pra cá, I1 pra cá, a gente sabe que I1 é igual a I2, mas vou botar, só vou escrever assim mesmo. O I2 também tá pra cá, mesmo sentido. Tranquilo até aí, né? Beleza? O que ele fala, né? Mas o que aqui? Definindo K igual a essa coisa linda aí que eu já falei, assinale a opção com a figura que melhor representa a força entre os dois caras. Tranquilo. Tá, então, vamos anotar o valor de K aqui. Ele fala que o K é μ0, né? I quadrado L sobre 2πd. Tá, tranquilo. Uma questão de eletromagnetismo, né? Vamos olhar agora para esse cara aqui, força magnética. Como é que a gente calcula? O módulo do vetor força magnética é igual a carga vezes o módulo do vetor velocidade, vezes o módulo do vetor campo magnético, vezes o seno de θ. Tranquilo, só que a gente está trabalhando com o quê? Com fios. Então, a gente sabe que o campo magnético de um fio retilíneo longo é calculado por essa fórmula aqui, μ0I sobre 2πd. Muita gente bota aqui 2πr, mas como aqui é d a distância, então eu botei d aqui de cara, tá bom? Beleza, vamos modificar um pouco essa fórmula aqui para ficar mais fácil o nosso trabalho? Por quê? Eu não trabalho com cargas aqui, né? Eu trabalho com corrente elétrica. Então vamos tentar alterar um pouco isso aqui. O que eu posso fazer? Tu concorda comigo que velocidade? Eu posso pensar assim, o módulo do vetor velocidade é o quê? É a variação do meu espaço em relação a um tempo. Só que esse espaço eu posso considerar sendo o quê? Uma forma de comprimento Lzão, tá? Lzão aí pro fio. Isso aí, fio, né? Então eu tenho L sobre ΔT. Esse valor aqui eu vou substituir aqui sobre ΔT. Só que tu concorda que apareceu um Q sobre ΔT aqui, né? Esse Q dividindo ΔT. Qual é a definição de corrente elétrica? Corrente elétrica é igual a... Então, na verdade, eu posso botar I aqui no lugar. I. E, na verdade, fica o que então? Fica que a força magnética é igual a... isso aqui, ó. Biu seno θ, não é? Aqui tem que tirar esse ΔT. Fica biu seno θ. Muita gente já decorou isso aqui, né? Porque é conhecido, o famoso biu seno θ, mas é bem que a gente demonstrou
essa ideia de bio seno θ. Deixa eu ver se a câmera tá pegando tudo legal. Tá, né? Beleza. Então a gente vai utilizar isso aqui, bio seno θ. Lembrando que a original era o quê? Vou escrever aqui de novo. Q, V, B seno θ. Tranquilo. E agora, o que que isso aqui me ajuda, né, para trabalhar? Eu sei, falou do campo magnético aqui para o fio. Então eu posso substituir esse valor aqui dentro. Mas vamos pensar nessa fórmula aqui para o fio 1, ou seja, o I1. Então na verdade aqui eu boto I1. Vou pensar isso aqui para o... Tá. O que que a gente tem aqui agora? Força magnética é igual a isso aqui, I0, I2 sobre 2πd vezes I1 vezes I1. Quanto que é I2 e I1? Que relação eles têm? I2 é igual a I1, que é igual a Izão. Então aqui eu posso botar Izão, Izão. Então vai ficar Izão vezes Izão. Izão vezes Izão, Izão ao quadrado. Então isso aqui, e esse é vezes L seno θ, né? Então aqui vezes L seno θ. Só que você consegue perceber que aqui tem Mi0 Izão quadrado L sobre 2πd. Esse é o nosso K, né? Esse ele fala que a gente chama isso aqui de K. Então isso aqui é K. Então na verdade o que a gente tem é que a força magnética é igual a K seno θ. Vou escrever aqui. Meio sem espaço, tem que comprar um quadro maior, né? Vamos lá então. Vai ficar o quê? Isso aqui, ó. Força magnética é igual a K seno θ. Agora vamos dar uma analisada no que a gente tem aqui. Eu vou apresentar a vocês a chamada regra da mão direita e regra da mão esquerda. O que seria a regra da mão direita primeiro? O meu polegar, ele significa corrente elétrica, sentido da corrente elétrica. E os 4 dedos que sobram é para onde o campo magnético, a direção do campo magnético. Então, por exemplo, se a corrente elétrica ela é para cima, aqui eu faço sempre um tapa para dizer a direção do campo magnético. Se eu bota lá para cima, o campo magnético está vindo aqui, ó, para mim, para minha direção, para cá, tá vendo? Só que agora, olhando para a figura, olha o I1 e o I2 tem o mesmo sentido. Então, lembrando polegar, corrente elétrica. Então bota a corrente elétrica para cá. E agora, para saber o campo magnético, você simplesmente dá um tapa com seus 4 dedos. Fica dando tapa, ó. Tá indo para onde? O campo magnético. Para baixo, tá vendo? Meus dedos, ó, descendo. Se fosse para cima, aí seria pro lado de cá, né? Entendeu? Se fosse para lá, aí seria, se fosse para pro lado de lá, aí estaria subindo o campo magnético. Então, como tá para cá, essa é a regra da mão direita. Entendeu? Então eu tenho que o campo magnético tá para cá, ó. Certo? O vetor campo magnético tá para baixo. Espero que dê para ver aí tranquilamente isso aqui. Beleza? Tá. E a regra da mão esquerda? O que diz a regra da mão esquerda? Você vai fazer meio que uma pistola magnético e esse velocidade. Como é que eu lembro disso? Faça um bom vestibular, o cara do eletromagnetismo, e veja velocidade. Então aqui, regra da mão esquerda, onde você vai conseguir eles perpendicularmente. Tem que fazer uma pistola aqui mesmo, tá? Então vamos analisar aqui agora. Para saber onde está a direção da força aqui. Eu sei que o campo magnético está para baixo. Quem é o campo magnético aqui? Força, faça um bom... É o segundo então. O campo magnético é o segundo. Eu sei que ele está para baixo. Então eu boto o campo para baixo. Está aparecendo, né? O campo está aqui para baixo. Velocidade. Ferrou, não está aparecendo velocidade. A velocidade vai de acordo com a corrente elétrica. Zero tem que estar indo para lá. Então eu faço aqui, ó. Velocidade está indo para cá. Campo para baixo. E a força está entrando, né? Tá vendo que meu dedão? Ele está entrando, né? Ele entra no quadro. Consegue ver? Então, na verdade, a força está para dentro, entrando. Então eu poderia escrever, por exemplo, aqui, ó. A força, ó, entrando. Tranquilo? Deu para entender isso aqui? Tá certo? O que dá pra gente analisar agora? Já fizemos todas as regrinhas aqui. E agora sim a gente começa a trabalhar com esse K seno θ. Você sabe que o fio, ele é o quê? A base dele é o quê? Circular. E o que a gente trabalha aí lá no MCU, Movimento Circular Uniforme? Você já deve manjar, que é isso aqui, ó. Θ é igual a θ0 mais ômega-t. É igual você conhece sorvete, S é igual a S0 mais VT. A diferença é que S é posição, aqui vai ser a posição angular. Angular, entendeu? Essa é a diferença, mas é a mesma coisa. Então esse cara aqui eu vou substituir no lugar de θ. Então o que a gente vai ter? Em vez de θ, eu vou ter θ0 mais ômega-t. Xande, mas por que você está fazendo isso? Porque ele fala, o enunciado diz que tem um ômega aí, né? Então, uma frequência angular.
Então eu vou botar ela pra cá, ó. Beleza? E agora, o que que eu faço? Complicou, ferrou. Como é que eu melhoro isso aqui? Porque ele quer saber força, né? Olha só aqui. Cara, muito cuidado. Antes não era... Vou até escrever o de antes. Não era seno teta em vez de... Isso aqui era seno teta. Olha onde muita gente erra de bobeira. Pô, teta é quem? Será que teta é o ângulo entre os fios? Tem gente que pensa assim. E você percebe que os fios são paralelos. Se os fios são paralelos, o ângulo que eles formam entre si, se são paralelos, é zero. Então o cara pensa que teta é zero. Aí bota aqui de bobeira, seno de 0 graus. E aí pensa, ah, seno de 0, 0. Então cabe 0, 0. Então quer dizer que a força F aqui é 0. Então o gráfico... E aí, ferrou. Já errou. Por que já errou? Tá vendo que o gráfico é K seno de um teta? O que isso significa? Esqueci de falar. Isso significa que o gráfico vai ser uma senoide. Senoide, se você não sabe, tem que estudar um pouquinho de trigonometria, que é por causa desse seno aqui. Aquela coisa bonita da trigonometria, aquela coisa linda, maravilhosa. Então, cuidado, esse teta não é... Vamos olhar só as alternativas para você ver que não bateria. Nenhum deles começa na origem. Então você pensaria assim, ué, não tem alternativa, porque eu botei seno 0 e deu força igual a 0. Ou seja, deveria começar na origem. Nenhum começa na origem. E na verdade, como você já tem um seno teta aqui, e você sabe que é uma senoide, você já consegue eliminar várias, né? Por exemplo, olha a letra A. A letra A é uma senoide, então pode ser que seja a letra A. Olha a letra B. A letra B é uma parábola. É uma parábola, então não pode ser. Letra B já elimina, não pode ser. Letra C é uma reta. Na E, com gravidade para baixo, na B. Então só pode ser A ou D. Então se já aumentou muito, ou é D. Agora a gente tem que descobrir se é A ou é D. Como é que a gente vai fazer isso? Tem um jeito aqui um pouco carteado de você ver. Não é a maneira mais correta, mas funciona, não tem jeito. Esse teta, porque esse teta vem daqui, ó, do QVB sendo teta, não tem nem corrente aqui. Então não, cara, o teta vem do ângulo do vetor velocidade formado com um vetor campo magnético. Então, Xande, então é aqui. Eu tenho um campo magnético aqui, o B tá para baixo e pera aí, o ângulo que eu preciso é esse ângulo aqui de 90 graus que eles se formam, né? 90. Então, seno de 90 aqui, certo? Eu boto seno de 90 e acertei. Não é isso? Cara, pelo incrível que pareça, não necessariamente. Não tá errado fazer isso, mas não é o mais correto. Como assim não é o mais correto? É correto se você tiver plano, né? D é uma distância para cá. E a força, ela tá entrando. Se D é positivo e tá saindo, significa que se eu tivesse uma força saindo, ela seria positiva. Ela seria maior do que 0. Então, se essa força está entrando, eu tenho que considerar o quê? Que ela é negativa. Ou seja, ele pode ser negativo ou pode ser positivo. Entende assim? Entende o que eu quero dizer? É mais ou menos. Eu acho que eu expliquei meio estranho, mas acho que dá para entender. Então, na verdade, se você usar o ângulo de 90 graus, você tem que estar considerando o referencial adotado pelo próprio enunciado. O enunciado tem que falar que, beleza, vai ficar o quê? Seno de 90 graus é igual a 1. Então, fica aqui. A força magnética é igual a K. Só que você viu pelo referencial adotado que tem que ser menos K. Bem complexo isso, né? Tem um jeito bem mais interessante de você trabalhar. Qual? Então, esse ômega, por exemplo, ele faz isso aqui, ó. E você tem que lembrar que esse fio 2, ele tá sempre o quê? Girando. Mesmo que lentamente, ele tá girando. Então, na verdade, o ângulo que eu tenho que pegar é esse aqui de fora, ó. Esse ângulo aqui que eu tenho que pegar. E quanto que vale esse ângulo? Pô, é simples, né? 270 graus. Por que 270 graus? Porque aqui não é 90. 90 mais 270, 360. Então eu tenho que pegar 270 graus, na verdade. E não 90 graus. Só muito cuidado. Muito cuidado. Porque isso aqui é para quando T é igual a 0. Então, na verdade, eu não tenho que botar no valor de teta. Teta falando direito. Na verdade, eu teria que substituir aqui para teta 0 mais ômega T. E agora sim eu substituo. Eu sei o quê? Que T é igual a 0. Então, ômega T zero. Então vai ficar o quê? Seno de teta 0. E por coincidência, para T igual a 0, temos que teta é igual a teta 0. Mas cuidado, o teta não vale 270 graus, o teta 0 que vale. Tá? Muito cuidado com isso, cara. Se você botar seno teta, o teta vale 270, tu vai errar de bobeira. Porque depois, qual o valor que vai ser o próximo? Não complica, entende? Então cuidado para não errar bobeira. Na verdade, é coincidência que θ é igual a teta 0 para esse exemplo, porque t é igual a 0, 0 é essa parcela aqui. Mas você tem que fazer essa substituição aqui. Ainda mais numa prova discursiva para ficar a sua resolução mais bonita. Então, seno de θ 0. A gente sabe que θ 0 vale 270 graus. 270 graus é o quê? 3π sobre 2?
E quanto que vale o seno de 3π sobre 2? É menos 1, né? Então fica o quê? K vezes menos 1. K vezes menos 1, menos K. E aí você já sabe, então, que se é menos K, e esse aqui é o t igual a 0, ou seja, quando está iniciando, o gráfico com certeza vai ser o da letra A, né? Lá começa em menos K. Beleza? Menos K. Já que o gráfico é de força por ômega t. Tá, Xande? Mas e se eu quisesse completar? Eu já sei que o gráfico começa assim. Eu já sei que ele começa em menos K daqui. Mas quem me garante que ele vai de fato subir e fazer esse cara aqui? Entendeu? Se fosse uma questão, por exemplo, discursiva. Se fosse uma questão discursiva, como é que eu provo que o resto realmente é assim? Tu percebe que aqui ele fala que é π sobre 2? Olha isso, olha a alternativa. E isso aqui representa o quê? E substitui na tua fórmula. Que fórmula? Vou apagar aqui agora pra gente ganhar espaço. A gente não chegou que força magnética é igual a K seno θ? O valor inicial, K seno θ? Só que θ é o que eu falei? Θ foi. E agora, o que eu faço? Então, θ0 a gente viu que vale quanto? Vale 3π sobre 2. Então você vai substituir aqui dentro. Vai ficar aqui Fm é igual a K vezes seno de 3π sobre 2, 0. Para ver se realmente vem para cá. Então bota aqui o quê? π sobre 2. 3π sobre 2 mais π sobre 2 é o quê? 4π sobre 2, que é 2π. E quanto que é o seno de 2π? É o seno, então Fm dá 0. Ou seja, ele vai bater na origem aqui. Então tá certo até aqui. E aí você joga o outro valor. O próximo que está aqui seria qual? Seria π. É só você jogar π aqui dentro. Ou seja, de novo, mesma coisa. Vamos lá. θ0, 3π sobre 2. Mais ômega t, agora π. Você joga o π. Quanto que vai dar isso? Isso vai dar 5π sobre 2. E aí é a mesma história, para você ver que vai bater aqui no valor de... Qual é o próximo? K? Isso mesmo, né? É uma questão difícil. Espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Abraços, meus amigos.